Só para retomar aquilo que eu estou falando, aquilo que eu já falei no início, tá? Milênio, prosperidade, verdadeira adoração, e vão sobrar pessoas sim. Então o reino milenar, o reino de 1000 anos é onde? É na Terra. Fato. Agora, isso não quer dizer com certeza que os arrebatados serão arrebatados para a Terra. Vamos, ainda tem muita leitura ainda para a gente chegar à conclusão. Deixa eu dar uma olhada aqui. Deixa eu ver o que eu posso olhar. Alegaram aqui para mim Apocalipse capítulo 7, que foi uma das questões que alegaram para mim de que os arrebatados serão arrebatados para a terra, com certeza. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no Apocalipse capítulo 7, verso 11, que diz assim, deixa eu ver aqui. Na verdade, eu vou aqui no Apocalipse 11, 16 a 18, que é a sétima trombeta. Diz assim, verso 15, a partir do 15, na verdade. E tocou o sétimo anjo a sua trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: o reino do mundo, os reinos do mundo vieram a ser do nosso eterno e do seu Cristo, do seu Messias, e ele reinará para todo sempre. Os 24 anciãos que estavam sentados sobre os tronos diante de Deus prostraram-se com seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Deus Todo-Poderoso, que és e que há de vir, que tomaste o teu grande poder e reinaste. Iraram-se a nações, veio a tua ira e o tempo dos mortos para serem julgados, e o tempo de dares o galardão aos profetas, aos teus servos, aos santos, aos que temem o teu nome, pequenos e grandes. E é o tempo de destruir os que destroem a terra. Está falando aqui do toque da sétima trombeta. Tá? Trombeta, ela é diferente da taça, porque a taça indica juízo, tá? E as taças ainda serão derramadas depois da marca da besta, depois da imagem da besta, depois do governo mundial, nova ordem mundial, essa coisa toda, as taças vão ser deflagradas, ok? Agora a trombeta é ajuntamento de guerra, tá? No caso aqui das 7 trombetas do Apocalipse. 6 já passaram, tá? E tudo terminou lá com o fim do Império Turco-Otomano, mas a 7ª não, que a 7ª é um ajuntamento de guerra definitivo, que vai ser o que vocês chamam, a gente conhece como Armagedon, ok? Aí sim, que é o tempo de destruir os que destroem a terra, é o verso 18, né? Que é o tempo dos mortos, né? Para serem julgados, e o tempo de dar o galardão aos profetas, teus servos, aos santos e ao que temem o teu nome, tá? A pequenos e grandes, ou seja, é o tempo, depois do Armagedon, que vai retornar o Messias para destruir a besta, o falso profeta, aí vai ter o quê? Primeira ressurreição. Esses que vão ressuscitar são os mortos no Messias, ou seja, vão ressuscitar para a vida eterna. Tá? Eles vão receber o galardão, tá? Que está lá no capítulo 20, diz que a morte não vai ter mais poder sobre ele. Bem-aventurado santo que participa da primeira ressurreição. Reinarão, e eles reinarão com o Messias durante 1000 anos. Aí que tá. Poxa, mas se eles reinarão com o Messias, e se o reino é aqui na terra, porque vão sobrar pessoas aqui na terra, como eu já mostrei agora há pouco, então quer dizer que eles vão ser arrebatados para Jerusalém na terra, certo? Errado. Vamos com calma. Calma com as conclusões. O jogo só acaba aos 45 do segundo tempo. Tá? Então, ou seja, reino, vai ter um reino mesmo, reino na terra, fato. Só que eu ainda não estou convencido de que esses arrebatados vão ser arrebatados para Jerusalém. Eu estou em dúvida, eu prefiro avançar em mais leituras, ok? Então, ele aqui segue uma trombeta, galardão, destruir os que destroem a terra, reino, está dizendo aqui, ó, e ele reinará para todo sempre, o Messias, né? Então, você tem um reino mesmo, na terra mesmo. Apocalipse capítulo 20, tá? Apocalipse capítulo 20 já depois do Armagedon, né? Diz assim, é interessante, tá? Essa passagem aqui é bastante melindrosa, mas vamos lá. Apocalipse capítulo 20 é onde eu tô falando agora, né? É que Satanás vai ser preso,
verso 1, 2 e 3, né? Que Satanás vai ser preso, não vai influenciar mais ninguém. No verso 4 diz assim, ó: e vi tronos assentar sobre eles, e foi-lhes dado poder de julgar. E vi as almas, isto é, as vidas daqueles que foram degolados pelo testemunho do Messias e pela palavra de Deus. Não adoraram a besta nem a sua imagem, não receberam sinal em suas testas, nem em suas mãos. E viveram e reinaram com o Messias durante 1000 anos. Mas os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se acabaram. Essa é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Não tem poder sobre eles a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e do Messias e reinarão com ele 1000 anos. Ou seja, esses que vão ressuscitar, e esses ainda, 1 Coríntios 15, 1 Tessalonicenses 4, é fundamental ler para conjugar com isso aqui. Então, aqueles que vão ressuscitar, já com corpo imortal, imortais, não vão mais pecar, com aqueles que vão ser transformados, aqueles da igreja, do povo de Deus, que estiverem aqui, que forem destinados, agraciados com isso, vão receber um corpo imortal e já vão estar no outro patamar. São imortais, não podem pecar, e vão reinar como sacerdote, né? Como sacerdote ao lado do Messias, ok? Então eles vão ter um corpo semelhante ao do Messias, imortais. Então essa gente está em outro patamar, ok? Então, beleza, eles vão reinar com o Messias durante 1000 anos. Ah, mas se o reino aqui na Terra, eles vão se arrebatar para Jerusalém, será? Eles são diferentes. Eles são imortais. Aqui vai ter gente que vai viver de 100 anos, vai viver tantos anos lá, o mancebo vai morrer de 100 anos, mas eles vão morrer. São mortais, vão pecar. A nação que pecar vai ser repreendida pelo Eterno. Vai ter pecado também. Tá? Pessoas vão casar, vão se dar em casamento, vão ter filhos, vão procriar. Sabe? É diferente, os ressurretos são diferentes. Okay? Então, para estar tudo no mesmo espaço físico, eu acho um pouco esquisito. Mas enfim, então não estou convencido ainda. Então é fato, mas é um fato. Vai ter um reino aqui na Terra, pessoas que vão restar do Armagedon, fato. E que estes ressurretos, quem participar da primeira ressurreição e quem for transformado, vai reinar ao lado do Messias. Fato. Isso é fato. Okay? Agora, a questão é, eles vão ser arrebatados para o céu, para reinar lá do céu sobre a terra, ou necessariamente eles têm que estar fisicamente aqui na terra, em Jerusalém? Eu não me convencia disso ainda. Ok? Então vamos continuar no estudo. Mateus capítulo 25. Tá? Por que eu estou dizendo, gente? O ressurreto, ele não é igual a gente. O ressurreto, ele não tem limitação temporal física. Isso que o pessoal precisa entender. É igual o caso do Messias. Onde está o Messias? Fisicamente, o Messias, que vocês chamam Cristo, ele está assentado à direita do Pai. Então ele está no mais alto céu. Tá? Porém, como diz lá no final do Evangelho de Mateus, ele tem toda a autoridade. Eis que me é dado toda a autoridade no céu e na terra. Então ele tem toda a autoridade no céu e na terra. Porém, ele está sentado à direita do Pai. Então, como que ele se faz presente aqui conosco agora? Estamos no nome dele. Como que ele se faz presente para exercer a sua autoridade em qualquer lugar da terra, fazer o que ele quiser? Como? Ele utiliza-se da virtude do Santo Espírito. Ou seja, é o meio, o veículo pelo qual ele pode estar em qualquer lugar. Então, ele não tem limitação de tempo e espaço. Ok? Mas vamos lá. Então, por isso que eu não me convenci ainda dessa história de arrebatamento para Jerusalém. Mas vamos lá. Mateus 25, o verso aqui é o 32. Diz assim, tá. A vida... tá. Esse verso 25 é aquele que diz assim, e quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se sentará no trono de sua glória. Muita atenção. Todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros como o pastor os bodes e as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita e os bodes à esquerda. Tá? Aí ele vai dizer, ele vai colocar os bodes e as ovelhas à direita e os bodes à esquerda.
Quem vai fazer isso? O Messias, né? E vai ter um julgamento. Tá? Então, os que estiverem à sua direita, no caso as ovelhas, ele vai dizer mais à frente: vinde benditos para o reino de meu Pai. Ok? Vinde para o reino de meu Pai. Eu estive com fome, me der de comer, estive com sede, me der de beber. Essa história você já sabe, né? E vai dizer aos bodes, ele vai dizer que vai ficar à esquerda dele, aos bodes: afastai-vos de mim, né? Malfeitores, né? E irão este para o tormento eterno, mas o justo para a vida eterna. Então, o lugar do bode, lugar dos bodes, tá? É no tormento eterno. No tormento eterno, eles vão ser castigados e destruídos no lago de fogo, que vocês chamam de inferno. Okay? Mas o justo não, justo para a vida eterna. Okay? Então, aí me mostraram esse texto aqui e falaram: tá vendo? Quando o Messias voltar, lá depois da Armagedon, antes dos 1000 anos, vai ter esse julgamento aqui, né? E o Messias vai se sentar no trono de tua glória. Todas as nações serão reunidas diante dele. Eu te pergunto, esse juízo aqui das ovelhas do bode, Mateus 25, ele acontece depois do Armagedon, antes dos 1000 anos? É a pergunta que eu faço. De maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Gente, o pessoal atropela tudo. Eles não sabem que existe primeira ressurreição, 1000 anos, segunda ressurreição, julgamento. Veja bem, então, esse julgamento aqui das ovelhas e do bode, ele só acontece depois dos 1000 anos. Depois da segunda ressurreição. Veja bem o cenário, gente. Depois da segunda ressurreição. Depois dos 1000 anos. Antes do 1000 anos não acontece esse julgamento. Por quê? Quem restar de todas as nações, quem sobrar do Armagedon, os ímpios vão ser aniquilados no Armagedon. Quem restar, a gente vai ter duas classes. Uma classe é daqueles que vão ser transformados, né, para, junto com os ressurretos da primeira ressurreição, irem encontrar com o Messias, aqueles que vão reinar junto com o Messias, vão ser sacerdotes junto com o Messias, tá? E tem aqueles que vão restar de todas as nações, né, não foram aniquiladas pelo Armagedon, mas que vão restar, que vão prestar a verdadeira adoração, que vão subir de ano em ano para celebrar o tabernáculo, cujo jovem vai morrer de 100 anos. Okay? As pessoas vão ter uma longevidade muito maior, mas ainda assim vão ser mortais. Okay? Já quem for transformado e quem ressuscitar é imortais. Tá? É diferente. Tá? Então, ou seja, não vai ter esse julgamento. O Messias vai vir, vai destruir a besta do falso profeta, né? Vai ter o arrebatamento e ele vai julgar lá. Não, os ímpios já vão ter sido destruídos. Entendeu? O que acontece é que depois dos 1000 anos vão ter para esse julgamento da ovelha e do bode, vão ter duas classes de ímpios. Os ímpios lá do final dos 1000 anos, que Satanás enganou com Maria do Mar, e vai ter os ímpios de tudo para trás, do tempo de Abraão, do tempo de Enoque, do tempo de Noé, os ímpios de hoje, que já vão estar tudo morto. Tá? Vai ter segunda ressurreição. Nessa segunda ressurreição, tá? Ele vai separar os bodes, que vão ser os ímpios, que vão ser, penso eu, a maior parte, e vai ter as ovelhas também. Mas vai ter as ovelhas, já não participaram da primeira ressurreição? Mas peraí, dos 1000 anos até no período de 1000 anos vai ter muita gente boa, né, santos que né, vão conhecer a verdadeira adoração, que vão nascer no período de 1000 anos, mas que vão morrer também, que vão ressuscitar, óbvio, na segunda ressurreição. Isso é óbvio, ok? Então aí nesse momento sim, tá? Que a gente vai ter, ele vai separar, tá? E até porque, prova do que eu estou falando, é porque ele está dizendo aqui, ó, juízo das ovelhas e dos bodes, Mateus 25, verso 46, e estes irão para o tormento eterno, eterno nas consequências, tá? Não é eterno que vai durar infinito não, tá? Isso aqui é o que? É lago de fogo, cara. E onde é que está o lago de fogo? Lá no Apocalipse 20, final do 20, que é na segunda ressurreição, que é o julgamento, que é quem não estiver no livro da vida vai ser destruído. Quando ele diz quem não estiver no livro da vida, muita gente comete a heresia de dizer que todos que vão participar da segunda ressurreição serão destruídos. Não. É a ressurreição dos ímpios. Não. Ele está dizendo, quem não estiver no livro da vida será destruído. Quem não estiver. É diferente de dizer todos eles serão destruídos. É diferente.
Até porque vão ter santos que vão se converter ou que vão nascer durante o período de 1000 anos e morrer naquele mesmo período. Tá? Eles não serão imortais. Entendeu? Então, esse julgamento aqui das ovelhas e dos bodes, ele não é depois da Armagedon, não é na primeira ressurreição. Okay? Na primeira ressurreição, quem vai ressuscitar já está garantido, meu. Já é top. Tá? Então não vai ter ímpio sendo julgado nesse momento. Ímpio só é julgado lá na segunda ressurreição. Lago de fogo, condenação eterna, só lá na segunda ressurreição. Então é aí que tá, aí que começa a criar problema no que eles estão falando. Por quê? No verso 31 diz assim: quando o Filho do Homem vier em sua glória e todos os santos anjos com ele, então se sentará no trono de sua glória. Tá? Então, rapaz, começa a ter um problema. Ele virá. Ah, são 3 vindas. Não é que são 3 vindas. Vamos entender o seguinte: essa vinda, depois da Armagedon, ela é uma vinda visível. Não existe arrebatamento secreto. Ela é uma vinda visível. Porque vai ter o toque da trombeta. Então vai ser uma coisa plenamente visível. Todas as nações vão ver esse retorno do Messias. Destruir a besta, falso profeta, promover a primeira ressurreição, ajuntar os seus anjos, vão ajuntar todos os escolhidos dos 4 cantos da terra, que vão receber um corpo novo, para juntos os ressurretos ser arrebatados. Fato. Ok? Outro detalhe interessante também é que tem um trecho aqui, porém, apesar disso, não é nesse momento que tem o julgamento das ovelhas do bode, que os ímpios já vão estar destruídos no Armagedon. E vai ter que ressuscitar os ímpios que tiveram todos os tempos da humanidade para trás, para julgar. Ou senão vai ter que julgar que ovelha e bode, depois vai ter outro julgamento. Não, velho. Julgamento nesse sentido é só um. Tá? Deixa eu ver aqui. Ok? Então esse julgamento é só no final dos 1000 anos. Então, Mateus 25, ovelhas do bode, não é nessa vez do Armagedon. Tá? E aí, no verso 25, quando o Filho do Homem vier a sua glória, é aí que começa a ter problema. Será que ele vai estar lá no céu, reinando do céu sobre a terra, junto com os ressurretos, né? Junto com esses eleitos, e que depois disso vai ter uma nova terra? Aí é diferente. Tá? Uma nova terra, a Jerusalém vai descer do céu. Será que não é isso? Tá? Então a gente começa a criar problema. Tá? Esse 25 verso 31 aqui começa a dar problema para eles. Tá? Mas eu vou continuar. Então, já levantei uma bola aqui de uma dúvida. Eu vou continuar. Mas eu quero um outro detalhe aqui. Aí falando em julgamento, em vinda do Messias, aí tem um detalhe interessante, melindroso também, em Mateus 19, verso 28. Tá? Que o Messias prometeu a seus discípulos o seguinte, ó. E Yahushua disse-lhes: em verdade vos digo que vós, que me seguiste, quando na regeneração o Filho do Homem se assentará no trono da sua glória, também vos assentareis sobre 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Veja aqui, atenção ao detalhe, porque as pessoas não sabem ler um texto. Eles comem os detalhes, sendo que a coisa é decidida no detalhe. Está dizendo que ele prometeu que os discípulos dele, os discípulos disseram: olha, a gente deixou tudo para te seguir, mestre. E a gente? O que vai acontecer da gente? Ele, vocês vão se assentar em 12 tronos para julgar comigo a casa de Israel. Ok? Ou seja, e quando que vai ser isso? Será que é nessa vinda aí do Armagedon? Vai vir destruir a besta do falso profeta, vai ressuscitar a galera e vai julgar a casa de Israel? Não. Por quê? Porque para julgar a casa de Israel, julgar todas as 12 tribos de Israel, é necessário que sejam ressuscitados todos os israelitas, desde Abraão para cá. Então, ou seja, é muita gente. Então, quando isso? Só na segunda ressurreição, óbvio, depois de 1000 anos. A primeira ressurreição é clara. A primeira ressurreição é de quem? Mortos em Cristo, mortos no Messias. É VIP, acabou. Então, para julgar essa galera toda, os israelitas que vão estar vivos, que vão sobrar do Armagedon, é muito pouco, vai ser a mínima parte. Cadê os israelitas de hoje? Os israelitas de 1000 anos atrás, os israelitas do tempo do Messias, os israelitas no tempo de Moisés, os israelitas no tempo dos profetas? É muito israelita. Vai ser julgado de uma vez só, vai ser julgado todo mundo de uma vez só. Então,
Ou seja, e para confirmar, só depois de 1000 anos. Naquela mesma segunda ressurreição, que a galera toda, quem for ímpio vai para o lago de fogo, é aquela, vamos dizer assim, do povão. É aquela do povão. Não é a VIP. Não, a VIP é agora depois da Armagedon. Ok? Então a segunda ressurreição depois de 1000 anos. Para confirmar o que eu estou falando, olha só. Em verdade vos digo que vós que me seguiste, quando na regeneração. Quando? Na regeneração. Que regeneração é essa? Que regeneração? Regeneração é o que é a nova terra. É a nova terra, ok? Que vai ser regenerada ao status que era lá quando, penso eu, tá? Só para a gente ter uma noção, isso é uma especulação. Quando era lá no Jardim do Éden. Tá? Quando não tinha pecado, o homem não estava corrompido pelo pecado. Tá? Regeneração. É isso que eu penso. Lógico, o Armagedon ele vai destruir o sistema que a gente conhece hoje. Não é o fim do mundo, é o fim do sistema. Vai ser uma catástrofe terrível. Tá? Mas é o fim do sistema. Mas a Terra ela vai continuar. Tá? Fauna, flora vai continuar do jeito que está. Né? Os que destroem a Terra hoje vão ser destruídos. O sistema vai ser destruído. Político, econômico, religioso, ideológico, financeiro. Tá? Militar vai ser totalmente destruído, o sistema. Mas regeneração da Terra é só na nova Terra, só depois da ressurreição, só depois de 1000 anos. Então, tanto esse julgamento aqui das 12 tribos de Israel, que os discípulos vão sentar em 12 tronos para julgar Israel com o Messias, só depois de 1000 anos, tá? Para a regeneração. Tá? Mateus capítulo 25, que ele vai separar as ovelhas do bode, só depois de 1000 anos. Porque não bate, não bate agora, só ressuscita quem? O VIP, mortos em Cristo, depois da Armagedon. O que restar de todas as nações, a maioria deles vai ser, vamos dizer assim, entre aspas, gente boa. Porque gente que dá para consertar. Que os ímpios, na minha visão, vão ser destruídos na Armagedon, vai sobrar só a mínima parte. Então, não faz sentido ter um julgamento para julgar a mínima parte do que sobrou da Armagedon, né? A mínima parte. E os mortos já de todos os tempos, de Israel e das nações, não, é julgamento tudo lá para o final, ok? Então a passagem que me deram aqui, Mateus 25, não se aplica, tá? Mas vamos lá, eu vou em Apocalipse, capítulo... tem um detalhe melindroso, aqui no Apocalipse, capítulo 20, tá? Melindroso, que leva ao engano. Atenção no detalhe. Apocalipse capítulo 20, verso 4, diz assim, ó: e vi tronos e assentaram-lhes sobre eles, e foi-lhes dado poder de julgar. Aí me mostra isso aqui e fala, tá vendo? Vi tronos assentados sobre eles, foi dado poder de julgar. É agora que vai ser, os discípulos vão se assentar em 12 tronos para julgar a casa de Israel. Por quê? Porque tá tronos, está no plural, né? Tá certo, isso está errado. Como eu já disse, julgar as casas de Israel, eles vão ter que ressuscitar todos os israelitas. Que não é nesse momento, com certeza. Tá? Então, e outro ponto. Quando ele diz aqui, vi tronos assentados sobre ele, foi dar poder de julgar. Será que é os discípulos? Não, porque os discípulos estão mortos. Morto não julga ninguém. Morto não faz nada. Tá? Por quê? Depois disso, atenção, vi tronos assentados sobre ele, foi dado poder de julgar. Ponto e vírgula. Depois disso, e vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho do Messias pela palavra de Deus, que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam o sinal de sua testa, nem em suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo 1000 anos. Então você tem, pela ordem aqui, são duas hipóteses. Primeiro, ele viu tronos e foi dado o poder de julgar essas pessoas que estão sentadas no trono. Vão sentar no trono. E esse eu pode ser depois, né? Depois ele viu as almas daqueles que foram mortos pelo testemunho, né? E pela palavra que ressuscitaram, vão ressuscitar para reinar com ele durante 1000 anos. Ou isso foi feito depois de que foram postos os tronos, né? Ou foi feito concomitantemente, né? Concomitantemente, mas fica um pouco esquisito. Por quê? Veja bem, quem é que vai julgar? Quem que vai se assentar em trono para julgar? Eles vão julgar quem?
que a maioria dos ímpios vai estar morto mesmo, então só na segunda ressurreição. Depois, será que eles vão julgar esses aqui que vão ressuscitar, né? Esses que vão ressuscitar, mas como que eles vão ter condição de julgar quem vai ressuscitar ou não? Então, assim, tá um pouco estranho. O que eu tô cogitando nessa possibilidade aqui, ó? E vi tronos assentados sobre ele, foi dado poder de julgar. Ou seja, julgar, aí é que a gente vai entender. Depois de Moisés e Josué, lá Israel não tinha rei. Israel não tinha um rei. O rei era o próprio Senhor dos Exércitos. Sempre, mas não tinha um rei político lá, como Davi ou como Salomão, como ninguém. Tá? No entanto, haviam que juízes. Haviam juízes como Sansão, por exemplo, tá? Como Eude e vários outros juízes. Tá? Então, o que esses juízes faziam? Eles não eram exatamente líderes políticos, mas eles eram juízes no sentido de que eles aplicavam, instruíam o povo e aplicavam a palavra de Deus. Então, eles eram Elohim, eles eram a autoridade ali. Então, eles coordenavam, instruíam ali o povo, tá? Juízes. Okay? Então, eles tinham o poder de julgar. Okay? Então, eu cogitei a possibilidade do seguinte: como eu disse que os ressurretos, né, os imortais, vamos dizer assim, vão ser arrebatados para o céu e vão reinar sobre a terra lá do céu. Okay? E, no entanto, aqui na terra não haverá reis ou cargos políticos nesse sentido, mas sim serão determinados juízes. Juízes, essa gente que vai sentar em trono para poder julgar, vão ser as pessoas ordenadas para, vamos dizer, julgar, né, e estipular um novo sistema, né, julgar as coisas de acordo com a lei de Deus. Okay? Vão ser como juízes lá de Israel de antigamente. Eu estou cogitando essa possibilidade, porque fica meio estranho, né? Eles vão julgar quem? Eles vão se sentar em torno para julgar quem? Só pode ser aqueles que vão ressuscitar na primeira ressurreição, os que foram não adorar a besta nem a sua imagem, e vão julgar aqueles que vão ressuscitar para viver junto com o Messias, para reinar junto com o Messias. Fica um pouco estranho. Fica um pouco estranho. Então, eu estou cogitando essa possibilidade. Porque como o Messias vai vir para destruir a besta falso profeta, aniquilar o sistema. Okay? Esse novo sistema, né, durante o reino milenar, né, nos 1000 anos, penso que essas pessoas aqui vão ser, vamos dizer, entre aspas, governantes, que na verdade vão ser juízes, né, que vão aplicar, instruir o povo de acordo com a lei de Deus. Eu estou cogitando essa possibilidade, tá? Vou aprofundar esse estudo, mas esse verso 4 aqui ele é melindroso. Com certeza, sentar sob trono foi dado poder de julgar. São pessoas vivas que sobreviveram a Armagedon. Okay? Com certeza não são os apóstolos para julgar a casa de Israel. Okay? Então, é um detalhe melindroso também. Esse Apocalipse 20, verso 4. Mas deixa eu ver aqui, Apocalipse, aí vamos entrar no ponto-chave. Apocalipse capítulo 5. Apocalipse capítulo 5. Ele diz assim, ó, 5, verso 9 e 10. E cantavam um cântico novo, dizendo: Digno és de tomar o livro, de abrir os seus selos, porque foste morto, com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo e língua e povo e nação. Quem que fez isso? O Cordeiro, tá? O Messias. E para o nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Então o Messias, com seu sacrifício, comprou pessoas de todas as nações, né? Pela fé, né? E para o nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Então, veja, haverá um reino realmente na terra. Só que aqui são duas hipóteses. Então, me mostrar esse livro aqui, ó, e eles reinarão, reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Aí não, tá vendo? Isso quer dizer que eles vão ser arrebatados para Jerusalém, e lá de Jerusalém eles vão reinar sobre a terra, né? Vão reinar, né? Só que aí tá, não teria tanta certeza disso. Tá? Por quê? Quando diz que eles reinarão sobre a terra, a gente tem 2 pontos. Primeiro, depois dos 1000 anos, na nova terra,
Na nova terra. Aí todo mundo vai estar fisicamente presente aqui, inclusive o próprio Messias, o Cordeiro que vai ser a lâmpada. Na nova terra, depois de 1000 anos. Pode estar se referindo a isso. Então reinarão sobre a terra e herdarão a terra. A nova terra que é a morada eterna. Fato. Agora, isso aqui não me convence que eles reinarão durante 1000 anos, reinarão sobre a terra, na terra. Eles podem perfeitamente reinar sobre a terra estando no céu. Por quê? Porque não existe limitação para essa gente. Essa gente não é igual, não vai ser igual somos agora. Tempo, espaço, isso aí para eles não é nada. Se o Messias compartilhar com ele a virtude, o veículo, a capacidade, o poder do Espírito Santo, não existe tempo e espaço para eles. Tal como não existe para o Messias. O Messias está sentado à direita do Pai, fisicamente, porém espiritualmente ele está onde ele quiser. Não existe limite para ele exercer a sua autoridade, que é toda a autoridade no céu e na terra. Então ele não tem limite, tá? Então essa é a questão que o pessoal está entendendo. Mas aqui vamos